Meus amigos, a Selic está em 15% pela sexta reunião seguida. 6 meses com a maior taxa de juros dos últimos 20 anos. E o detalhe mais importante não é esse número em si, é o que está acontecendo agora, nos bastidores do mercado. Porque pela primeira vez em muito tempo, a discussão deixou de ser se a Selic vai cair e passou a ser quando. Isso vai acontecer. E quando essa mudança acontece, quem entende o jogo começa a se mexer antes do anúncio oficial, beleza? Então, bom, eu sou o Queiroz, do Instituto Zarael. E hoje eu quero te explicar porque esse momento exato pode definir quem vai ganhar dinheiro nos próximos meses e quem vai, mais uma vez, chegar atrasado. Porque enquanto a maioria das pessoas está olhando apenas para o número da Selic, o mercado já está olhando para o próximo passo do Banco Central. Na última reunião, o Copom decidiu manter a Selic em 15%. Mas o mais relevante não foi a decisão, foi o contexto. A inflação começou a ceder, o IPCA fechou dentro do intervalo de tolerância, a atividade econômica está perdendo fôlego e o mercado de trabalho, apesar de ainda resiliente, já não dá mais o mesmo sinal de pressão inflacionária. Isso abre espaço, ainda que com cautela, para o início de um ciclo de corte nos próximos meses. Isso não é achismo. Quando você olha para as expectativas do mercado, para apostas institucionais e para a precificação dos juros futuros, a probabilidade de corte já começa a aparecer com força. Hoje, o mercado enxerga muito mais chance de a Selic cair na próxima reunião do que de permanecer nesse patamar por muito mais tempo. Isso muda completamente o comportamento dos investidores profissionais. O erro da maioria das pessoas é achar que o jogo começa quando o Banco Central corta a Selic. Não começa. O jogo começa quando o Banco Central para de subir e o mercado entende que o topo foi atingido. É exatamente esse o momento que estamos vivendo agora. A Selic ainda está alta, o medo ainda existe, mas a expectativa já virou. E expectativa move preços. E se você quer saber mais, se inscreva no canal porque tem muito mais vídeos como esse aqui, tá bom? Se você esperar o corte oficial para agir, você vai competir com todo mundo ao mesmo tempo. Fundos, bancos, gestores, investidores institucionais e pessoas físicas entram juntas. Os preços sobem rápido e o prêmio pelo risco diminui. Quem se posiciona antes aceita mais desconforto, mas é recompensado com assimetria. Isso não significa sair correndo e comprar qualquer coisa. Queda de juros não é botão mágico que faz tudo subir. Historicamente, alguns setores se beneficiam muito mais do que outros quando a Selic entra em ciclo de queda, especialmente aqueles que dependem de crédito, financiamento e custo de capital mais baixo. Outros setores continuam andando de lado ou até caem. Por isso, entender o momento é tão importante quanto entender o ativo. Outro ponto que quase ninguém fala é que esse movimento não depende só do Brasil. O cenário externo também pesa. Juros americanos, fluxo de dólar, tensões geopolíticas, incertezas globais fazem o Banco Central andar com cuidado. Mas mesmo assim, o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos continuam alto, o que dá margem para corte sem destruir o câmbio de imediato. Esse detalhe técnico é justamente o tipo de coisa que o investidor comum ignora, mas o mercado leva muito a sério. O que estamos vivendo agora é uma transição, não é euforia, não é pânico. É aquele momento cinzento em que a maioria das pessoas fica paralisada porque não tem certeza absoluta. E é justamente nesse momento que as melhores decisões costumam ser tomadas. Quando o risco começa a cair, mas o medo ainda domina o discurso. Os ricos não ganham dinheiro porque sabem exatamente o que vai acontecer na próxima reunião do Copom. Eles ganham porque entendem que o mercado se antecipa e porque sabem se posicionar quando o consenso ainda não está formado. Eles não esperam a manchete, eles leem o movimento. Se você aprender a enxergar a Selic desse jeito, não como um número isolado, mas como um sinal de mudança de fluxo de capital, você para de reagir e começa a se antecipar. E essa diferença ao longo de alguns ciclos muda completamente o resultado da sua vida financeira. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal do Instituto Zarael. Aqui a gente não vende promessa fácil, a gente ensina a leitura de realidade. E no próximo vídeo eu vou te mostrar com exemplos concretos onde o dinheiro costuma ir quando os juros começam a cair e quais erros você precisa evitar para não transformar uma boa oportunidade em prejuízo.